Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios. Temos aí gravado 66 vídeos de Gênesis, Apocalipse e hoje avançamos aqui em mais uma aula. Então vamos fazer a nossa introdução aqui da nossa aula. 1 Coríntios tem 16 capítulos e 437 versículos. Eu sempre sugiro, você assistir o vídeo e depois você ler todo o livro da Bíblia para você ter maior uma compreensão do que você está lendo. Nós iniciamos aqui então falando que possivelmente a igreja de Corinto foi uma das mais difíceis igrejas que Paulo pastoreou ou acompanhou. Nós vamos ver muitos problemas aqui nessa igreja. Mas antes da gente iniciar, dar um pouco dos problemas, vamos falar da fundação. Atos 18. O livro de Atos, ele traz bastante o contexto de algumas viagens de Paulo, inclusive traz o contexto da igreja de Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então a gente pode aqui dizer que havia uma grande comunidade de judeus em Corinto. Eles eram muito envolvidos em comércio. Então, como Corinto era uma cidade forte da Grécia, assim Paulo aproveitou essa estratégia missionária para começar a pregar a palavra ali na cidade de Corinto. E ali ele conheceu o casal Áquila e Priscila, que faziam tendas também, tinham essa profissão em comum. E assim Paulo vai começar a fazer esse contato e fazer essa evangelização. Motivo da carta. 1 Coríntios 1,11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Essa carta de 1 Coríntios é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fez a ele. A problemática que a igreja estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo. E por intermédio aí da irmã chamada Cloe, os da casa de Cloe. Quando Cloe visitou Paulo, possivelmente ele estava em Éfeso, ela levou informação de que a igreja de Corinto estava passando por algumas dificuldades. Então, uma comissão de irmãos trouxeram essas questões a Paulo, da casa de Cloe. E Paulo escreve a carta, trazendo essas respostas e a solução de Deus para os problemas da igreja. Paulo vai falar lá em Coríntios 7,1, quanto ao que me escrevestes. Essa frase vai repetir em outras passagens. Então a carta é uma resposta a algumas dúvidas da igreja. A data da carta. A primeira carta de Coríntios possivelmente foi escrita no ano 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava em Éfeso. E como eu já disse, é uma carta enviada para corrigir problemas internos e responder às dúvidas daqueles cristãos. Por que plantar uma igreja em Corinto? Primeiro motivo, uma questão da razão geográfica. Paulo, um missionário estrategista, e Corinto era uma das maiores cidades da época. Assim como Roma era uma grande cidade. Corinto era uma cidade grega, ficava próximo de Atenas, capital da Grécia. Então a cidade de Corinto recebia muitas pessoas e Paulo então usa essa razão geográfica. Segundo, a razão cultural. Corinto era uma cidade importante, não apenas pelo comércio, mas também em relação à cultura. Havia lá um grande auditório musical. Cabia 18 mil pessoas sentadas na época. Terceiro, razão esportiva. Corinto era uma cidade importantíssima na área dos esportes.
Nós vamos ver aí na carta algumas alusões ao esporte. Corinto, então, trazia muita gente para a prática esportiva. Paulo entendia que era uma cidade que deveria ser alcançada pelo Evangelho. E, por último, a razão intelectual. Corinto era uma cidade altamente intelectual. As pessoas gostavam de ouvir os grandes filósofos, pensadores. É uma cidade que tinha muita cultura e conhecimento. Mas também tem os aspectos negativos, né? Era uma cidade de muitos pecados. Ao mesmo tempo que era uma cidade com muitas virtudes, também tinha muitos vícios. E talvez Corinto podemos chamar uma das cidades mais depravadas da história bíblica. A cidade de Corinto, por exemplo, a prostituição, ponto 1, era uma coisa muito comum. Na cidade, a religião se envolvia com a questão sexual, tinha a deusa Afrodite, que era adorada no templo Acrópole, e Afrodite era a deusa do amor. Então existiam sacerdotisas que trabalhavam como prostitutas no templo de Afrodite. Então você imagina essa mistura entre prostituição e culto. E era um clima assim de muita promiscuidade na cidade. Segundo ponto, a questão do homossexualismo. Tinha um monumento de Apolo, um deus grego, que simbolizava a beleza masculina. Talvez na época era a cidade mais homossexual do mundo. E muitos membros da igreja tinham vivido essa prática, tanto que Paulo fala lá, não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas, e entre elas está lá a homossexualidade. Terceiro, a carnalidade. Havia na igreja muitas divisões, crentes em contendas, brigando uns com os outros, levando aos tribunais os irmãos. Havia dúvidas a respeito do casamento, da liberdade cristã, dos dons espirituais, da ressurreição. Era uma igreja, talvez podemos falar até infantil. Ela estava no berçário espiritual. E, por último, idolatria. Corinto era uma cidade com muitos deuses, muitos ídolos. E até hoje, né, quando se visita Corinto, quando se visita Corinto, ainda hoje, pode-se visualizar enormes estátuas dedicadas a deuses. Então, Paulo entende que precisava evangelizar aquela cidade. Vamos ver aqui outros assuntos. Bem rápido, né? Irmãos processando irmãos, isso está em Coríntios 6. Um irmão estava processando outro irmão. O 2, o uso indevido do corpo. Né? Paulo vai falar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não devemos entregar, né, a prostituição. Terceira dúvida ali, ficar solteiro ou se casar, né? Teve essa dúvida na carta, capítulo 7. A pessoa deve se casar, permanecer solteiro. Paulo fala sobre isso, né? A questão de viver abrasados, né? 4, comer carne sacrificada aos ídolos, né? Tinha essa dúvida lá no capítulo 8. Será que pode comer ou não pode? Havia essas dúvidas. 5, uso do véu. Lá a mulher tinha que orar e tinha que usar o véu, né? E aí tem um contexto, né? Aí, porque no contexto, a mulher que não usava o véu, ela era prostituta, né, na cidade. Então toda mulher decente usava o véu, né? Então tinha uma questão ali da cidade também. Nenhuma mulher saía à rua sem o véu naquela cultura. Então, há essa questão, algumas igrejas até hoje, né, obrigam as pessoas a usar o véu, mas a gente sabe aqui que na realidade era uma questão de escândalo, né, pela questão da vestimenta. É como se uma pessoa hoje fosse no culto com um biquíni maiô, né, roupas de banho, traria hoje também uma certa reação, né? Então, naquele contexto também era um desconforto para a mulher que não usava o véu pelo contexto cultural da época. Tem a questão do dom de línguas também, né? Que a questão no assunto dos dons espirituais, o pessoal estava usando a língua ali como uma forma de
às vezes achar que é melhor que o outro, e Paulo vai explicar também bastante coisa sobre os dons, né, espirituais, inclusive sobre o dom de línguas, o uso correto, que se alguém falar em língua, que haja quem interprete e que fale um de cada vez, para que haja ordem no culto. O sétimo ali é sobre a ressurreição dos mortos, né, também essa dúvida, que é um assunto também bem amplo aqui para a gente discutir, conversar, mas havia essa dúvida. A resistência ao ministério de Paulo, alguns, né, tinham resistência, e na carta ele menciona que quer visitá-los. Também tem sobre a ceia do Senhor, que Paulo deixa a orientação da ceia, né, que eles se reuniam, parece, com fome, e aí da ceia não era com esse propósito. E por último, a oferta aos pobres da Judéia. Lá no capítulo 16 ele fala que vai fazer a coleta quando ele passar, né, para levar aos pobres da Judéia. Então é uma carta assim muito ampla, tem bastante coisa para a gente estudar. De repente, você quiser aprofundar, você pode pegar aí um comentário bíblico e aprofundar em cada tópico desse. Mas aqui a ideia é só passar um panorama para você, ao ler, entender o assunto, né? Deixo aí o meu Instagram, o canal no YouTube para você seguir, também os livros publicados no modelo e-book aí, dá para a gente disponibilizar, e esse material está aí no link do YouTube aí, está todo o acesso, o link na descrição do vídeo. Também temos aí o nosso curso básico, onde lá temos vários cursos, curso História da Igreja, Aconselhamento, tem outros cursos, você pode também adquirir lá por 12 parcelas de R$10 e tem uma assinatura para sempre, aí todo o material que a gente publicar. E tem o grupo no WhatsApp, onde todo o material a gente coloca lá, que disponibiliza, você pode acompanhar de maneira gratuita. Tá bom? Bons estudos a todos, fiquem todos com Deus.